Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Bom, hoje nós vamos falar sobre replantio, mas nós vamos abordar um seguinte assunto: orquídeas grandes. Nós temos aí alguns tipos de Dendrobium, Denphals, que são plantas muito grandes, muito altas, Cirtopodium, e nós vamos trabalhar com o replantio dessas plantas, porque muitas vezes nós temos dificuldade que você fica com as plantas que elas caem para lá, caem para cá, vem um vento, a planta cai. Então nós vamos utilizar aí uma estratégia para essas plantas não caírem, e nós vamos fazer isso. Tá bom? Eu vou também retirar algumas dúvidas que surgiu lá no grupo do WhatsApp sobre a identificação das plantas. Então eu vou organizar o material aqui e eu já volto para nós fazermos esse replantio de um Dendrobium Gatonsuri, uma planta muito grande. Nós vamos colocar em um outro vaso e aí nós vamos usar uma estratégia. E de acordo com aquilo que eu expliquei para vocês no nosso último vídeo, né? Aqui eu tenho um broto novo, inclusive ele já está até um pouco grande, né? Eu já poderia ter feito isso. E aqui a planta adulta, ela está nesse vasinho aqui, ó. E cai com muita facilidade, porque a planta é grande, né? Olha, muito grande, tem mais de 1,5 m. E ela cai muito fácil. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar desse vaso aqui, tirar desse vasinho, e nós vamos pôr num vaso um pouco maior, porque eu andei fazendo algumas experiências com um Dendrobium moscatum e funcionou muito bem. E nós vamos fazer isso. Então, eu tenho que tirar todo esse aparato que tem aqui, um cabo de vassoura, arame, para manter a planta ereta. Vou tirar tudo isso. Vou tirar ela do vaso, tem uns pseudobulbos aqui já meio seco, vou tirar também e já vou deixar a planta prontinha para nós colocarmos no outro vaso. E aí nós vamos dar sequência. Nós estamos de volta aqui com a nossa planta já fora do vaso, olha as raízes todas perfeitas, cortei metade da planta que já estava velha, alguns pseudobulbos secos, e aí deixei a planta inteirinha, uma planta grande, uma planta muito bacana. Então o que nós vamos fazer agora? Essa planta estava neste vasinho aqui. Nós vamos colocar neste vasão aqui, bem maior. Por que nós vamos colocar num vaso um pouco maior? Porque nós vamos completar no fundo do vaso com pedras pesadas. Eu vou usar cacos de cimento, vasos velhos de cimento, que o cimento ele é muito pesado. Então se eu coloco no fundo do vaso algo bem pesado, cimento, ele não vai cair com o vento, ele vai ficar firme, mesmo, né, que esteja em cima de uma bancada. Então nós vamos colocar isso aqui, ó, cacos de vasos de cimento. É isso que nós vamos colocar no fundo desse vasão aqui. Pode ser telha, é um pouco mais leve que o cimento, né? O cimento é mais pesado. Mas se você não tiver, olha aí como ficou. Ficou uma boa parte do vaso repleta de pedras de cimento. O vaso ficou bem pesado, eu tenho certeza que ele não vai cair com o vento. Então agora nós vamos fazer o plantio. Eu vou virar a câmera para pegar nós fazendo o plantio dela, tá? O substrato que nós vamos usar é esse mix que eu coloco aqui, casca de pinos e na casca de macadâmia, é esse que nós vamos usar. Eu vou pôr um pouco aqui no fundo. Nós vamos colocar a planta aqui. Lembrando que não é porque é uma planta grande que ela tem
tem que ficar enterrada. Nós vamos tentar colocar o máximo possível na beiradinha, né? Não vai ser possível de pôr demais. Depois nós vamos estaquear. E já vamos fazer a adubação dela também. Tomar muito cuidado com esse broto, porque ele pode quebrar com facilidade. Como ela é uma planta muito grande, eu vou usar um cabo de vassoura para estaquear. Aí nós vamos... Primeiro eu vou amarrar aqui no meio. Vou usar um amarrilho. Para ela já ficou firme. Depois vamos usar outro amarrilho aqui nesse galho mais grande, maior. E vamos colocar aqui. E vamos prendendo ela. Vamos completar aqui. Muito bom. Vamos lá. Agora vamos amarrar aqui. Este aqui, para que ela não fique bamba, né? Que os galhos não fiquem se mexendo, que aí prejudica o enraizamento, prejudica tudo, né? Então ela tem que ficar firme. E nós já vamos também já dar uma tutorada nesse broto aqui. Não podemos puxar muito, porque ele pode quebrar, né? Mas já vamos fazer com que ele fique reto. Olha, a planta ficou firminha. Olha até em cima, ó. Firminha. Embaixo, no vaso, ficou bem firminha. E muito pesado, não tem risco de cair com um vento, para não quebrar os brotos novos, tá? Bom, eu vou só organizar aqui, eu já volto para falar sobre as dúvidas que surgiram. Vou só dar uma organizada aqui e já volto para falar sobre algumas dúvidas que surgiram no grupo do WhatsApp sobre as espécies. Já eu volto. Bom, pessoal, no grupo do WhatsApp surgiram algumas dúvidas, principalmente sobre variação de espécie. Acredito que foi o Carlos que deve ter postado umas flores e ele disse que eram da mesma planta, da mesma cápsula de sementes e as flores saíram diferentes. Por que que isso acontece? Isso acontece porque as orquídeas, assim como algumas frutíferas, assim como as rosas do deserto, elas, quando são fecundadas, autopolinizadas ou naturalmente, ou com a ação humana, as plantas resultantes vão ser da mesma espécie, mas elas podem ter variações. Essas variações elas podem ser desde a tonalidade de algumas partes das pétalas e cepa até a estrutura da planta. Mas isso não quer dizer que é uma outra espécie. Lembra quando eu dizia das maxilárias tenuifolia, que haviam variações da espécie, mas não é uma outra espécie. Para ser uma outra espécie, ela tem que ser estudada, né, catalogada como uma nova espécie. Por isso que algumas plantas, como a purpurata, por exemplo, existem muitas espécies. Por quê? Porque elas foram catalogadas e trabalhadas. Aí se surge uma nova espécie. Mas as variações das espécies é natural, elas ocorrem mesmo. Você pode ter 3 valquerianas vindas de sementes. As 3 plantas vão dar flores
diferentes. Talvez uma um pouco maior, outra um pouco menor, as pétalas mais largas, mais estreitas, mais clara, mais escura, enfim. Isso acontece. Agora, quando a planta é meristemada, você tira uma gema da planta e faz outras plantas, aí elas saem idênticas, tá bom? Espero ter assim esclarecido as dúvidas, né? Mas se surgirem outras, nós vamos tentando esclarecer, tá? Já eu vou aí preparar a nossa planta destaque de hoje. Bom, a nossa planta destaque de hoje é o Aerides odoratum. Essa planta aqui, ela é a planta em si muito parecida com uma vanda, crescimento monopodial, né, com folhas sucessivas, raízes soltas. Essa planta está praticamente totalmente fora do vasinho, só tá as raízes grudadas ali. As flores são brancas e com detalhes em lilás, e ela é uma planta assim considerada de fácil cultivo. Eu tenho uma planta muito grande aqui atrás de mim, depois eu vou mostrar para vocês, só que eu tive um problema de fungos nessa planta. Ela está em uma parte do orquidário onde ela ficou num lugar muito úmido, e quando eu percebi já estava aqui com bastante fungo nas folhas e tudo, e eu estou fazendo um tratamento com ela para ver se eu consigo. Eu acredito que vai recuperar porque as folhas novas já estão limpas, mas a planta fica com um aspecto feio, né? As folhas pintadas e tal. Mas é uma planta que floresce bem, todos os anos ela concede aí várias hastes florais. Então, o Aerides odoratum, para quem não tem, é uma planta boa, né? Você pode cultivar, ela vai bem em qualquer lugar. Ela é nativa do Sudeste Asiático, então é uma planta gostosa, bem bacana mesmo. Vou mostrar para vocês a planta grande, é uma planta já de 15 anos que eu tenho, que eu vou mudando ela de vaso e tudo. Essa planta aqui eu tirei dela antes dela adoecer de fungos, então essa planta aqui ela está saudável, ó. Mas a planta mãe sofreu um pouco, mas nós vamos recuperar. Tá? Vou mostrar para vocês ela, o tamanho, ela tem várias hastes, tá bem bacana. Então aqui, ó, é a planta grande, né? Ela tá num vaso assim, muitas raízes, ó. Ela tem várias hastes florais, mas observem as folhas, olha. Bastante as folhas mais velhas com fungos, olha. A planta bem grande. Olha, tem duas hastes aqui em cima também. Ela é uma planta grande, tem várias, ela vai brotando, ó, no meio do rizoma dela, ela vai soltando brotos novos, olha. E ela vai ficando uma planta bem grande, bem fechada, ó, tá bem bonita. Se ela não tivesse perdido folhas, né, que eu tive que cortar, ela estaria uma planta assim digna de exposição. Tá? Mas tá aí então o Aerides odoratum. Para quem não tem, acabou de conhecer a planta. Se você conseguir, cultive. Fica aí o abraço do professor Aguinaldo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Não esqueçam, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você é novo no canal, se inscreva. Até lá.